Opa, apareceu, Leandro? Sim, tô aqui, tá me ouvindo? Está ouvindo, tudo certo? Tudo certo. Essas perguntas de sempre antes de reunião, né? É o novo normal, esse home office, né? É o novo normal, né? Mas vamos embora, né? Que demorado ser novo normal, hein? Queria que ele fosse embora já. É. Mas vamos embora. Seja novamente muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um bate-papo aqui do Log Comex Summit. Agora eu estou no momento com o Leandro Barreto, que é o diretor da Solve Shipping. E nós vamos conversar sobre o transporte marítimo, a importância da inovação. O que a gente já viu de inovação, de mudanças, o que tem aí de novidades, o futuro. Vem com a gente, lembra de participar do papo nos comentários com suas perspectivas, suas perguntas. A turma aqui está filtrando o que está vindo de conteúdo, nós vamos estar comentando sobre isso, tá? A gente conta com a sua participação. E aí, Leandro, é fato que a cadeia vem passando por grandes transformações nos últimos anos. O que você vê de mais interessante assim, de mudança nesses últimos 10 anos? Olha, Jonas, às vezes a gente vê o navio lá entrando no porto, saindo no porto, aquela coisa ali a 10 nós, 15 nós, a gente fala, nossa, que indústria lenta, né? Ele atravessa um oceano, vai até a Ásia, a velocidade máxima dele é 35 quilômetros por hora, mais ou menos, alguma coisa entre 30 e 35, e a gente fala, nossa, que dá sono. Mas a verdade é que nos últimos 10 anos, muita coisa aconteceu, né, nesse setor e vem acontecendo, e eu tenho a impressão de que, inclusive, a pandemia catalisou muito desses movimentos. Então, é aquela máxima, né? Sempre que se tem uma crise, sempre que também surgem oportunidades, também a gente vê muitas quebras de paradigma, né? E isso, no final do dia, acaba contribuindo para o setor. Então, objetivamente falando aí para você, a gente já vinha vendo, né, buscando migrar, né, para uma digitalização, partindo, né, para soluções mais inteligentes, o uso de blockchain. Esse já era um movimento que a gente vinha notando aí nos últimos anos, né? A pandemia só catalisou tudo isso, né? Então, se a gente pegar as estatísticas aí de crescimento dos e-bookings, dos e-coaches, dos e-trackings e todos os Is da vida, né? O crescimento foi bastante exponencial. Mas eu não diria que está restrito, né, a mudança no setor nesses últimos 10 anos está restrito exclusivamente à questão tecnológica. A gente também tem algumas questões estruturais aí, né? Os navios cresceram muito de tamanho. Foi Então nesses 10 anos que a gente viu os AAA surgirem, né? Exato, foi lá né? no 2012, 2013, se eu não me engano. Foi. A gente tá ficando velho, acho que já faz menos tempo, né? Mas é válido ainda. A Exato. popularização, então, pelo menos, a gente viu nesses 10 anos, né? Exato, né? Os Triple E's lá com seus 14, 15 mil, hoje a gente já está falando de navio de 24, né? Então os navios cresceram muito nesses últimos anos. Para que os navios pudessem crescer, os terminais também tiveram que crescer, e tudo isso gera investimento, gera tecnologia, gera quebra de paradigmas, e também tem alguns efeitos colaterais, né? Que a gente vai sentindo aí no meio tempo. Também teve mudança de combustível, né? Hoje a indústria também vem se preocupando cada vez mais com as questões ambientais, as pegadas de carbono. Não eu diria que foram muitas as transformações aí, apesar de parecer uma indústria lenta e sonolenta. Sim, e como vemos, né, a parte estrutural das embarcações, dando o exemplo, né, talvez essa demanda não tivesse surgido se nós não tivéssemos o avanço tecnológico na parte burocrática, né, da logística internacional e do comércio exterior, né. Tô jogando uma ideia aqui, me diga o que tu acha.
Não, sem dúvida, tá tudo relacionado, né? Uma coisa vem puxando a outra, né? Aham. Você não sabe o que nasce primeiro, o ovo ou a galinha, né? Então a coisa vai se retroalimentando, né? E com isso, eu gostei muito da frase do Fernando aqui, né? É, no painel anterior, né, que só está atrasado ainda quem Quem não não começou, começou. né? É, Eu diria que quem está achando que a navegação ainda é uma indústria lenta e sonolenta, tem ainda aquela memória afetiva da navegação no início dos anos 2000, ou até um pouco depois da crise de 2008, não entendeu ainda para onde esse setor está indo. E mais do que isso, né, desde 2008, né, desde a crise internacional financeira de 2008, essas empresas perderam muito dinheiro, né, perderam dinheiro por uma década. E com isso a gente viu muitas delas ficaram pelo caminho, né? Ou seja, por falência ou por fusão, aquisição. O mercado consolidou muito, né? E essa consolidação do mercado, associado com todas essas transformações que a gente falou aí agora, não só de ordem estrutural, tecnológica, mas também dos fundamentos aí do setor, né? Isso faz com que, parafraseando, né, o Fernando, quem não percebeu isso, né, que está atrasado. Quem não percebeu a mudança, quem está querendo achar que a navegação pós-pandemia vai voltar para como ela era há 10 anos atrás, você vai negociar contrato da mesma forma, você vai fazer os seus processos de embarque da mesma forma, pode ter um problema sério. tentar insistir no modelo passado, né? Tipo, enquanto já entrou o novo, você continuar insistindo nisso não faz o menor sentido, né? Tanto que alguns amigos meus da agência de carga falaram que agora não é o momento de fazer contratos de longo prazo para frete. Tá oscilando muito, tá muita loucura. Se você não tem um volume legal, cara, os armadores eles estão dando ênfase nos gigantes, que aí eles negociam diretamente, né? Agora, quem depende ainda do agenciamento de carga, não é lá uma das melhores ideias você estar fazendo esses contratos a longo prazo, né? Então, acho que Jonas, não é um momento propício, né? eu acho que realmente o momento agora é totalmente fora da casinha, né? Tá tudo desarranjado, né? Tá tudo desvirtuado. Mas eu sou um grande defensor dos contratos de longo prazo. Eu também sou, tá? Isso traz previsibilidade, eu acho show de bola, tá? Mas é que eu tô falando realmente na questão do mercado dos fretes, né? Porque veja, se você tem um navio, leva aí 2, 3 anos para ser construído, né? Desde que ele é encomendado até ele ficar pronto. Como é que o cara vai encomendar se ele não tem previsão de demanda, né? Toda a indústria faz isso, a indústria produz, a indústria investe, a indústria faz crescimento de produção baseado em previsão. Se o armador não tem, né, esses contratos para prever a demanda nesse tempo, como é que ele vai? Então, eu sou realmente um grande defensor dos contratos de longo prazo. Eu acho que essa briga de gato e rato que a gente vê nesse setor há muito tempo, né? Ora o mercado está comprador, ora o mercado está vendedor. Na verdade, na última década, né, o mercado foi comprador, né? Então, os fretes caíram alucinadamente nos últimos 10 anos. Os armadores têm estatísticas aí, se eu não me engano, eu não sei se é da Bain Company ou da McKinsey, que os armadores perderam nos últimos 10 anos 100 bi de dólares, os armadores que publicam balanço, né? Eu lembro de ter comprado container 20 pés de Europa, Brasil, 60 euros. Cara, 60 euros um container de 20 pés, cara. Exatamente, você não paga você não paga não paga Uber. A limpeza do container. Não paga um Uber de Santos para São Paulo com o que você pagava um container para a Ásia, por exemplo. Então, e foi nessa época que a gente estava vendo novos AAA indo para o mar para começar a trabalhar, né? E a gente olhava assim, como assim você está colocando mais embarcação no mar com frete tão baixo, né? Então, né? Porque é muito complicado você ter previsibilidade nesse mercado, né?
Não, com certeza. A coisa agora, o mercado está realmente estranho. Pensar em contrato agora precisa ser um pensamento muito criativo, muito parceiro, com muitos gatilhos, né? Para que a coisa vá para cima e vá para baixo de forma justa, né? Mas realmente agora quem não tem contrato tá na hora de ficar aí observando o que vai acontecer e procurando novos formatos. Mas isso é uma coisa que também a gente já vê aí como uma nova tendência aí no setor, né? Cada vez mais empresas que falavam, não, eu vou ficar no spot, já estão realmente repensando a estratégia e passando aí para o que tem que acabar, Jonas, na minha opinião, é esse jogo de gato e rato. Ora é mercado comprador, ora é vendedor e tal. E para isso acabar, a melhor forma disso acabar são os contratos de longo prazo. Conforme um importador e exportador começa a ter um certo volume mensal, né, de embarques, é preciso criar essa previsibilidade, e contratos, né, num momento mais propício realmente ajudam nisso, né? Mas voltando aqui para a nossa pautinha, como é que você está avaliando o cenário atual perante esses desafios que vieram com a pandemia? Desafio é uma palavra gentil, né? Por exemplo, a gente está vendo aí umas fotos assustadoras da fila de embarcações, por exemplo, nos portos dos Estados Unidos, nos portos da China. E aí, para onde é que a gente vai nisso, Leandro? Jonas, a gente tem um jargão aí no setor que fala que navio não é de borracha, né? Então, não dá, né, para você dar uma esticadinha nele e empurrar um container a mais na proa, na proa, não tem jeito. Então, não é mala, né, para dar uma espremida, né? Não dá. É muito aço ali, é complicado. Então, o que acontece é o seguinte, no segundo trimestre do ano passado, quando veio a pandemia, parou lockdown na China e logo na sequência medidas de isolamento na Europa e tal, todo mundo ficou com medo, o mundo ficou com medo, o mundo ficou assustado, e quando você para, né, quando você está assustado, está com medo, você para de gastar dinheiro, você poupa dinheiro para poder, né, você não sabe quanto tempo aquilo vai durar, você precisa garantir as suas necessidades básicas, né, na pirâmide de Maslow. Então, muita gente... o mercado parou também, né? O transporte marítimo parou. A gente teve um monte de blank sailing, 400 blank sailings, alguma coisa assim no mundo todo, né? No Brasil, acho que chegamos a quase 20 ou em torno disso, né? Naquele primeiro momento. O que acontece é que esses navios que ficaram ancorados, ficaram parados, aquelas viagens foram perdidas, não voltam mais. Só que daí veio o terceiro trimestre, né? E daí as pessoas já começaram a entender que existia vida no home office, no homeschooling. Que era possível fazer comércio exterior em casa. Que era possível fazer comércio exterior em casa. Os governos começaram, então, a injetar dinheiro nas economias, sobretudo na Europa, nos Estados Unidos, né? Sobretudo nos Estados Unidos, injetaram muito dinheiro na Ásia, aqui no Brasil também. Uhum. E daí as pessoas foram perdendo aquele medo e falaram, pô, vou consumir, estou dentro de casa, eu não posso ir no restaurante, eu não posso ir no cinema, eu não posso viajar, eu vou no Amazon, no Alibaba, né, e vou comprar. Isso tem que cuidar dessa minha ansiedade aqui comprando coisinhas para mim. É isso aí. Isso, exatamente. Isso é injeção na veia da navegação, né? Porque boa parte desses produtos é fabricado na China. Então, para que esse produto saia, a hora que você dá um play lá no Amazon, roda uma ordem de serviço lá na China. E daí, até ela chegar nos Estados Unidos, né, você precisa de
navios, você precisa de porto, você precisa de caminhoneiro. Só que chegava, né, esses navios chegavam lá nos Estados Unidos e um monte de, como é que se diz, estivadores afastados por conta de contaminação da Covid, você tenha não só estivadores, mas caminhoneiros e tal, faltou caminhão, faltou trem, faltou tudo, faltou estivador, faltou tudo, e aquele monte de carga chegando. Então aquela capacidade que foi perdida no segundo trimestre, ela na verdade ela não foi perdida, ela foi reprimida, e ela veio toda no terceiro trimestre, e daí não dava para... Deu um desencontro de ofertas e procuras, né? Foi a bem sério isso. demanda veio muito acima da oferta. Então, desde o segundo trimestre do ano passado, a gente vem rolando um backlog, né, no mundo dessa, literalmente rolando, né, esse backlog. Bom, no low season esse ano, né, ali de dezembro a março, a gente estava vendo o frete dar uma arrefecida, as coisas voltando ao normal, aí vem o Ever Given, porrada, daí fecha Tô rindo de Yantian, nervoso aqui, tô rindo de nervoso. aí fecha Yantian, daí fecha o Ningbo, né, o segundo e o quarto porto do mundo. É um negócio que foi vindo uma série de pancada em cima de pancada, e com o mercado pressionado... O pessoal chama de tempestade perfeita isso, né? Exato. E nessa tempestade perfeita, a gente tem uma questão que a logística internacional, por conta da demanda muito acima da oferta, ela está com tolerância zero a esse tipo de caca, né? E vieram muitas cacas, né, ao mesmo tempo. E por isso a gente está nessa situação que a gente vê até hoje. Voltando para o tema do nosso encontro aqui, o que a pandemia, então, fez com o marítimo, e como a tecnologia, a informação, a inteligência artificial vem ajudando? A primeira coisa que os caras fizeram foi reduzir os free times, né? Sim, seríssimo aqui pra gente isso que, né? Exato. Os caras... eu até acho que tinha certos free times que realmente eram desnecessariamente longos, né? Mas, cara, dependendo com o órgão anuente que tu tá envolvido na importação, complica. Então, mas daí o órgão anuente na importação, por que o Brasil ainda tem um dwell time de 10, 12 dias aí, varia, né, de porto para porto, do regime de liberação aduaneira que cada cliente tem. O produto varia bastante, Também, mas por que na Europa, nos Estados Unidos, nos principais portos do mundo, isso leva 1 ou 2 dias, né? Então, a gente começa a ter que repensar, inclusive o governo brasileiro vem repensando muito, né? E em breve a gente deve ter grandes novidades aí para melhorar esse dwell time, essa liberação e reduzir esses free times, porque o container parado, né, é oferta a menos de container no mercado. Container é uma carga, mas é uma carga parada e é prejuízo, né, cara? Exato. E hoje o nosso grande problema, eu estava checando essa estatística pouco antes da gente entrar, por exemplo, a gente começou o ano, que eu falei que estava um caos, com 40 navios parados em Los Angeles e Long Beach. Só um termômetro, né? Uhum. Aí esse free time, quer dizer, esse congestionamento baixou ali para pouco menos de 20 ali em março, antes do Ever Given. Né, ele estava melhorando o congestionamento lá nos Estados Unidos, né, e no mundo inteiro. Hoje não, na semana passada eram 70 navios. Então, se a gente achava que no começo do ano estava ruim, agora está muito pior. Tem 70 navios parados lá, porque a gente está no high season.
E o governo americano segue injetando 120 bi por mês lá na economia, né? Que nós estamos na época que as compras de Natal estão chegando, né? Os portos, né? Essa é a época, né? De quem conseguiu se antecipar, tá chegando agora, né? Mais tardar ainda é final de outubro, né? Então, é complicado porque a gente fala de um assunto assim que vai resolver como? Vai construir mais porto? Até parece que construir porto tu vai levantar-se da noite pro dia 1, né? Então... Não. A nossa melhor saída, Jonas, é a seguinte: é agora, no próximo low season, né, ali de dezembro até março, mais ou menos, se a gente não tiver nenhum Ever Given, nenhum fechamento de Yantian, de Ningbo, e um monte de CIS aí... Tô batendo madeira aqui, tá? Eu vou fazer mal não faz, aqui. Mal não faz. Se a gente não tiver nenhuma... No próximo low season, a gente não vai ter o low season, né? Mas esse backlog que a gente está rolando, a gente consegue limpar ele no primeiro trimestre, começo do segundo trimestre do ano que vem, e daí as coisas voltam para o prumo, né? Não está faltando navio no mundo, não está faltando container no mundo, a capacidade é maior. O que acontece é que tem muitos navios e muitos containers parados em congestionamentos nos Estados Unidos, na Europa, na China, e esses congestionamentos, esses navios parados, esses containers parados, são capacidade que são retirada do mercado, né? É oferta retirada do mercado. A conta é simples, deixa eu me alongar um pouco aqui, mas um serviço que sai da China e vai para os Estados Unidos, ele para fazer essa viagem ida e volta, são 6 semanas, em média, né? Tem uns que fazem um pouco mais, tem uns que fazem um pouco mais. Se você chega em Los Angeles, Long Beach, fica uma semana parado, isso significa, né, que dos 6 navios, né, em vez de girar em 6 semanas, ele está girando em 7. Isso demanda uma capacidade adicional aí de cerca de entre 15% e 20% de navio a mais, de container a mais, né? E essa conta tem que ser paga na viagem seguinte, né? Então não tem essa capacidade que está parada nos congestionamentos, que está fazendo falta nos portos, nos terminais, e que está fazendo o frete ir lá para as alturas, né? Sim. Ô, Leandro, tem uma pergunta aqui boa da Fabiola. Da Fabiola, peraí. Da Fabiola. Muito falou-se até o momento de logística de container. Você pode, por gentileza, expandir a discussão e falar dos impactos e disponibilidade de breakbulk grãos? Olha só que coisa louca, né, Fabiola? Em 2015, a gente estava vendo a soja, né, que é um produto de baixo valor agregado, sendo economicamente viável no container, né? A vocação dela não é o container, né? A vocação dela são os navios breakbulk mesmo. O que a gente está vendo hoje é o oposto, né? Antigamente o frete estava tão baixo que estava até levando soja. Hoje em dia é o contrário. O frete está tão alto que, e na minha opinião, o frete hoje está servindo como um grande instrumento regulador de demanda, tá? Porque na minha visão, o problema é que injetaram muito dinheiro nas economias, os governos injetaram muito dinheiro para aquecer as economias, acreditando que as pessoas fossem usar aquele dinheiro para comer, para se alimentar, e que estavam passando fome, perdendo seus empregos, e na verdade não. A gente viu um aumento exponencial de venda de eletrônicos, linha branca, linha marrom, né, com esse dinheiro aí dos Bolsa Famílias que a gente viu aí mundo afora, né, desses socorros, desses auxílios emergenciais que a gente viu mundo afora. Então, hoje, a gente está num cenário que é o oposto. A mercadoria de baixo valor agregado, ela não consegue mais pagar um frete, né? Então, no Brasil, o frete é mais caro que o produto, né?
Tem alguns casos que sim, né? Um frete da Ásia para cá hoje, aí na casa dos seus $10.000, sem falar dos prêmios e tudo mais, a gente está falando $10.000 vezes o câmbio que está hoje, a gente está falando que um container custa, trazer um container da China são $55, $60.000. É o preço de um carro zero para trazer um container. Uhum. Né? Então, dependendo do que vem lá dentro, pneu, por exemplo, já preço de pneu, precisei comprar pneu aí, preço de pneu que custava R$800 está custando R$1.400, porque esses pneus dos SUVs vêm da China e ficaram bem mais caros por conta do frete. Mas nesse ano a gente já teve uns 20 navios breakbulk, uns navios full container, né, levando carne. Fazia muito tempo que a gente não via navio full container no Brasil, né? E agora toda semana tem um ou dois lá em Itajaí levando carne, né? Carnes, normalmente frango, para vários destinos na África, no Oriente Médio, no Mediterrâneo, na Ásia, né? A madeira também. A madeira já está embarcando em Paranaguá, né? Em navio breakbulk aí, né? Para ir para Estados Unidos, para a costa oeste e tudo mais, porque o frete do container está muito alto. Então a gente está vivendo o oposto do que a gente viveu. Hoje eu li, né, que a Coca-Cola fretou 3 navios, né, breakbulk para carregar. A Coca-Cola. Eu sabia da Amazon, tem também um outro conglomerado de a Amazon nos Estados Unidos. Isso, a Amazon comprou containers de 45 pés, afretou um navio da Gearbook e está transportando também. Então a gente está vivendo o momento oposto. Eu não acho que isso vai durar para sempre, não. Eu espero que isso lá no final do segundo, no final do primeiro, começo do segundo trimestre, se a gente não tiver nenhum Ever Given ou Yantian ou Ningbo, que isso comece a dar uma boa arrefecida. Mas isso não vai voltar ao que era antes, né, da pandemia. Né, pelo menos por algum tempo não vai voltar, né, porque você só vai efetivamente ter capacidade nova no mercado. Armador é assim, né? Não está fazendo dinheiro, para de comprar container, para de comprar navio. Foi o que eles fizeram desde 2016. Eles diminuíram muito as compras de navio e de container. Agora veio essa demanda fortíssima e não tem navio, não tem container. Eles começaram a comprar pra caramba. Tem um monte de navio aí sendo construído. Hoje o nosso order book já está aí na casa dos seus 20 e tantos por cento, quase entre 20% e 25%, preciso checar o número, mas esses navios vão ficar prontos em 23, 24. Então a gente vai ter que segurar firme. É difícil saber até se a situação vai estar melhor ou pior, né? A gente vai precisar segurar firme até lá, né? A melhor forma de ajustar a oferta agora é acabar com os congestionamentos. Esse é outra coisa. Para melhorar a disponibilidade de equipamento, é reduzir free time, né? Porque realmente não tem como você brotar. Estão sendo construídos centenas de milhares de containers no mundo, mas eles também só ficam prontos daqui 6 meses. Daqui 6 meses, espero que a situação já esteja melhor, né? Teve inclusive gente que não gostou da gente tá falando do reduzir free time, assim, gente, eu vim da importação, tamo junto, tá? Eu também não gosto de ver free time sendo reduzido, mas a situação pressionou a isso. Infelizmente, ainda bem que nós temos, por exemplo, a Receita Federal e a SERP e tudo mais, que tem um novo processo de importação que está ajudando muito a gente fazer um despacho aduaneiro de forma mais rápida e até antecipando algumas etapas, principalmente quando o produto tem envolvimento de órgãos anuentes que precisa verificar essa mercadoria aqui no Brasil. Agora,
é horrível, porque quem paga isso é o importador. E quando o importador paga isso, se é um produto de consumo, quem paga isso é o consumidor. Né? Sim, A gente claro. não gostaria de estar vendo isso, só que assim, é o que vai acontecer, porque essa situação pandêmica do desencontro dos consumos entre os continentes está causando essa consequência. Né? Então, não é que a gente Sim, acha é a solução que tem que ser feita, mas não é que a gente está gostando dela, tá? não, exato. E veja, o problema não é o free time, né? Não é, o problema não é reduzir o free time. O que tem que ser reduzido é o dual time. O que está errado é esse free time de 30, 40 dias é o que está errado. Né? Por Não. que o free time é maior? Porque o dual time é maior. Então, a gente precisa, né, que cada vez mais o governo melhore aí esses procedimentos, esses despachos, para que possa reduzir o free time sem que os caras paguem demurrage. Eu não estou aqui defendendo o demurrage, não. Eu estou só Não. defendendo que o fluxo, né, flua, né, sem que você tenha desperdício. O dual time é desperdício de tempo, o free time muito longo é desperdício de dinheiro, né? São ativos que ficam lá sentados, né? É que no momento antes da pandemia era tranquilo você conseguir um free time de 30 dias, por quê? Porque havia disponibilidade de equipamento, aí dava para fazer isso. No momento não dá, né? Mas seguindo aqui na nossa pauta, Leandro, a gente amanhã vai conversar com o Vinícius Marques sobre a parte da China, mas adiantando um pouco do tema, a gente sabe que muitas das rotas envolvem a China e estão no epicentro dessa crise, se tratando principalmente de transporte marítimo, né? Estados Unidos também faz parte desse panorama, afinal, né? Estamos falando aí dos maiores mercados do mundo, os países Você com está maior. falando da fábrica do mundo, que é a China, e do shopping do E mundo, do que é os. Perfeito, É, perfeito, não podia dizer melhor. É a fábrica do mundo e o shopping do mundo, né? É é. possível dizer que esse cenário tem causado oferta num local que, até conversando com meus amigos do agenciamento, eles falaram, algumas embarcações que atendiam aqui a nossa rota China-Brasil estão agora China, Estados Unidos, China, Europa, né? Então, o que acontece, Jonas, é exatamente isso. Como os navios estão chegando lá e não conseguem atracação, ficam uma semana sentados, o que, que eles fazem? E o frete está muito bom, os prêmios estão muito altos. O que acontece? Eles precisam de mais navios para atender aquela demanda. Acaba Sim. gerando uma bola de neve, porque daí é mais navio chegando lá que não consegue atracar e tudo mais. Mas, enfim, em linhas gerais, como é que isso tem afetado a gente aqui? Né? A gente não consegue trazer para cá extra loader. Agora é a época que entra o algodão, né, que Sim. tradicionalmente essa época do ano a gente tem os armadores trazendo extra loaders para cá para escoar esse nosso algodão. Não tem, né, navio disponível no mercado para servir de extra loader. E quando tem, são navios aí a 150, 200 mil dólares por dia de custo de afretamento, quando o normal é 20 mil dólares, né? Tá 10 vezes mais caro, e que o algodão não é uma commodity que pode pagar tanto assim também, né? Um frete 10 vezes maior. Sim. Então, é desse jeito que hoje a gente está sendo afetado por essa rota Brasil-Estados Unidos. Né? Todos os extra loaders disponíveis estão lá para suprir essa demanda que não consegue descarregar porque os portos estão congestionados. Sim, coincidiu, vinha pergunta aqui da Ana Batalha. A falta de container na costa brasileira ocorre por priorização de rotas mais rentáveis pelos armadores ou devido aos containers ficarem parados, aguardando desembaraços ou recursos financeiros de importadores? É o volume mesmo, né, Leandro? Não, sem dúvida alguma, existe uma questão financeira aí, é lógico, ninguém pode, nenhuma instituição privada pode ser julgada porque está fazendo uma gestão dos seus ativos, né? Então, se a rota Brasil-Estados Unidos demanda 13 navios, a rota, Brasil-China demanda 13 navios. China, Estados Unidos demanda 6.
Então lá é a metade, você consegue girar o seu ativo muito mais rápido e voltar para embarcar de novo com aquele frete alto. Então você ganha mais dinheiro lá, e é natural que os caras vão colocar mais navios lá. Né? Não é que reduziu a capacidade aqui, Ana. A capacidade, a Solvi tem esses números, a capacidade até está ligeiramente maior, né, do que a gente tinha o ano passado nesse mesmo período. Os navios estão rodando aqui, né, nos serviços, navios um pouco maiores do que os que tinham no ano passado. O que acontece é que o ano passado teve um monte, e ano retrasado, teve um monte de extra loader na rota da Ásia para levar o algodão. Esse ano não tem. Né, tem muito menos disponibilidade de extra loader comparado com o ano passado. Então, a capacidade estrutural é a mesma, né, ou até um pouco maior. É essa variável aí que está faltando. A gente já até abordou o tema, mas eu vou voltar aqui. Nessa parte dos produtos de baixo valor agregado, o algodão é um exemplo disso, alimentos, produtos químicos mais básicos. Essa turma depende de container, de breakbook. Tem mais alguma outra coisa que eles podem fazer para poder contornar esse alto custo do frete que temos atualmente? Olha, eu acho que contornar o custo do frete é difícil. Talvez tão importante quanto ou é a questão de o pior. A gente tem ouvido, Jonas, muita gente falando que pior do que pagar o frete mais alto é não ter container para embarcar. Né? E a pessoa está até disponível a pagar um frete mais alto para manter o cliente e tal, né, por um tempo, mas não consegue, né, não tem disponibilidade de embarque. Então, eu acho que para contornar os fretes a gente vai esperar, vai ter que realmente esperar. O breakbook mesmo, né, Leandro, que tem sido mais a solução dessa turma, né? Mas não vai ser uma solução para todos, não vai ser. Também não tem muito breakbook sobrando no mundo, é limitado. Isso não serve, não é uma solução para todo tipo de cliente. Isso é para uma Coca-Cola, uma Amazon, uma BRF, JBS, Bernec, esses grandes estão fazendo isso, né? O pequeno não vai conseguir fazer isso. Né, embarcar num breakbook. Então, eu tenho a impressão de que é uma questão de nesse momento, a gente aprendeu, né, na escola de negociação que quanto mais a gente concentrava os nossos volumes, maior o nosso poder de barganha numa negociação. Eu tenho a impressão de que a questão agora é o oposto. Né? Você precisa fazer exatamente o oposto. Quanto mais você pulverizar os seus volumes, maior a chance você tem de embarcar ou menos containers seus podem ficar para trás, né? Porque se um navio precisar cancelar um porto ou outro, né? Se você tiver todo concentrado, você perde todo o seu embarque. Então, a questão do frete, realmente a gente vai ter que esperar a limpeza desses backlogs no mundo inteiro. Mas... É diferente, por exemplo, do produto de alto valor agregado, né? Essa pessoa ainda consegue fazer, digamos, um embarque LCL, consegue até utilizar o aéreo, por mais que o aéreo também não esteja nada barato, mas ele pode, pelo menos, né, distribuir nas opções para não fazer tanta falta desse produto no destino final. Mas é um assunto muito complicado, né, Leandro? A gente joga ideia aqui, mas não tem uma solução que vai ser aplicável para todos os tipos de mercados que tem no comércio exterior, né, gente? Estamos aqui só jogando ideia. Exato, Jonas. Ninguém aqui tem a resposta, não. A gente está só realmente fazendo um brainstorming aqui, porque tudo precisa necessariamente passar por contas, né? Precisa ir para uma prancheta, fazer muitas simulações e tal. Eu arrisco dizer que a carne brasileira que está no breakbook não foi para o breakbook para redução de frete, ao contrário, o custo por tonelada desse embarque breakbook da carne deve estar significativamente maior do que os fretes de container que não estão baixos. É muito caro
essa operação breakbulk. São navios pequenos, navios antigos que consomem muito combustível. Então, é uma operação portuária complicada também, né? Também é uma operação portuária complicada e cara. Então, é isso que eu estou te dizendo. A carne foi não para economizar com frete, mas sim para conseguir escoar, né? Para ter garantia de embarque, eu diria. Sim. E como é que dá para a gente minimizar os efeitos dessa cascata de caca, como você disse, de uma forma muito educada, porque a gente começa, na verdade, a gente fala muito palavrão, né? Mas eu adorei. Como é que a gente pode minimizar esses efeitos investindo com inteligência e na inovação? Olha, Só pergunta boa hoje, né? Só pergunta Isso que a gente boa. combinou as perguntas, né? Tá Pô, eu acho que não tem muito coelho para tirar dessa cartola aí não, Jonas. Na minha modesta opinião aqui, hoje, uma das melhores é isso que eu falei aqui agora, pulverizar ao máximo os volumes, né, para que você fique menos exposto a um eventual cancelamento, uma eventual rolagem, a um determinado armador só. Quanto mais você pulverizar, melhor. Mas os dados de mercado também podem ajudar, né, Leandro? Tipo, ter noção do que está acontecendo atualmente e tentar fazer alguma previsibilidade com isso, né? Sempre, sempre. O dado é a mãe de tudo, né? Você começa a ver aqui, né, um arrefecimento dos congestionamentos, um arrefecimento da demanda, um arrefecimento, as utilizações dos navios começando a cair, as utilizações dos berços dos terminais melhorando. Isso é primordial agora, né? Para que você saiba o timing correto de fazer um contrato, por exemplo. Você não vai fazer um contrato a hora que está tudo cheio, né? A hora que começar a baixar as utilizações, né, de terminais, as utilizações de navios, a pressão sobre o frete vai diminuir. E daí é a hora que o armador vai vir querendo negociar frete, né, negociar contrato, né? E esse é um momento ruim, né, de negociar contrato. Então, a informação realmente é primordial aí para saber o timing correto para fazer esses contratos e colocar os gatilhos corretos para subir, para abaixar o frete e tudo mais. Sim. O que eu acho mais legal aqui, que a minha produção, a Sari, mostra uma plaquinha assim, mais ânimo. Sari, tu tá prestando atenção nesse papo, que tá muito complicado da gente ter qualquer ânimo de melhora para a situação do comércio exterior brasileiro? Não tá fácil ter ânimo, tá? Eu tô rindo nervoso aqui as poucas vezes que eu tô rindo. Então, assim, porque não vai ter uma solução mágica, tá? A gente vai... Cara, a turma comercial sabe, a gente tem que fazer milagre com um free time minúsculo, com um planejamento que às vezes o cliente não colabora para ter planejamento, porque, claro, ter planejamento faz toda a diferença também. Mas aí a gente lembra que está faltando insumo, né? Então, o que adianta a gente ter planejamento se está faltando insumo? Então, tem diversos problemas. E então, até vou pegar a pergunta aqui. Pergunta não, foi um comentário, eu acho, do Ronison. Então, você acredita que os preços do frete não voltarão ao mesmo patamar de preço que era antes da crise, antes de 2023, 2024, dado que os navios demoram para ser construídos, né? Faz todo sentido, né, Leandro? Eu tenho a impressão que sim. Eu acho que a gente meio que vai rolar esse backlog ou andar com a capa. Gente, se não tivesse. E os navios novos não vão resolver necessariamente o problema, né? Não, talvez até depende da demanda mundial e novamente entra o dado, a informação aí nessa. A gente tem que estar muito atento à demanda mundial. Mas que tá, a gente não vai ter mais porto em 2023, 2024 para receber essas novas embarcações, né? Tipo, e aí? Alguns portos brasileiros até ainda podem receber ainda tem disponibilidade de berço, mas quer saber uma coisa que me preocupa muito? Se você pegar o order book hoje, né, todas as encomendas que foram feitas aos estaleiros, não tem praticamente navio de 7 a 12 mil sendo construído.
que são exatamente os navios que atracam aqui na costa brasileira. Ah, muito bem mencionado isso. Ou você tem navio de menos de 7, né, que vão ser os feeders, os navios de 6, 5, 4, que vão ser os feeders. Você Ou vão você naqueles tem... portos menores da China, por exemplo, que aí vão para Xangai, por exemplo, né? Aqui também, a gente já tem Tem navio de também 5.500 na nossa cabotagem, né? Uhum. Ou navio de 12 mil. O que isso significa? Que ou o Brasil, né, no médio e longo prazo, ele se adequa para receber os navios de 366, né, a full capacity, os portos brasileiros se adequam para receber os navios de 366 full capacity, ou então a gente vai ser atendido via feeder, no Caribe, via feeder no Mediterrâneo, como hoje a parte da carga excedente da Ásia já é transportada, né? Uma parte da nossa importação vem via Mediterrâneo, né? Vem da Ásia via Mediterrâneo para cá, transborda ali em Tangers, Algeciras e vem para cá. E vai também, né? Tem muita exportação hoje que já está indo via Mediterrâneo, ou via, em escala menor, via Caribe para a Ásia, né? Então, se os portos brasileiros, se os terminais brasileiros não tiverem aptos a operar esse navio de 366, que é um navio que cala com 16 metros e meio, a gente corre um sério risco de virar de ser atendido via feeder. Não, América do Sul virando, né, um feeder. É E triste, a né? gente perde transit time, a gente tem aumento de custo, quanto mais tombo tem na carga, maior o custo. Então Ah, a sim. gente perde muita coisa. Então é muito importante que toda essa comunidade que está assistindo aqui a gente, ela entenda isso e comece a realmente pressionar os governos locais e central, né, o governo federal, para olhar Uma visão a com... longo prazo para nossa logística, nossa infraestrutura, né? Exatamente, exatamente. Sim. O E o Wilson processo fez. de... Desculpa te Pois não. interromper. O Wilson aqui fez um comentário muito legal, que é: acredito que é hora de buscar novos fornecedores em outros países. Porque até fora de questão pandêmica, isso é um problema no Brasil. Nós estamos muito concentrados em Estados Unidos e China. Né? Se a gente não desenvolver as outras opções, né, como a gente gostava de chamar os tigres asiáticos, né, Leandro? Cara, tem muitos outros fornecedores que, inclusive, a China está utilizando eles, né? Então, a gente diversificar compradores e vendedores ajuda também nessa situação. Né? Muito já se fala em nearshoring, né, em reshoring, né, que né, começar... o mundo está percebendo que está muito dependente da China. Né, e talvez a gente veja aí uma reorganização dos fluxos internacionais de carga aí, né, com alguns novos menos dependência da China, né, ou produção mais próxima, né, do nosso país, ou produção mais próxima dos Estados Unidos ou da Europa, e por aí vai. Essa discussão é uma discussão bastante importante. Mas, Jonas, me permita só concluir um raciocínio que eu comecei lá atrás e não fui. Pessoal, que a gente tenha noção que desde 2016 os armadores já vêm aí porque estavam fazendo prejuízos gigantescos, reduziram muito forte os investimentos em novos containers e novos navios. A gente tinha um overcapacity, né, lá em 2016, por isso os resultados deles eram tão ruins. Com essa redução nos investimentos desde 2016, 17, 18, a oferta e a demanda já vinham se encontrando. Em 2020, mesmo se a gente não tivesse a pandemia, a oferta e a demanda já estariam mais equilibradas e o frete já tinha tendência de alta. O problema é que daí veio a pandemia e catalisou, né? Catalisou tudo isso daí.
Tá, e catalisou não só esse desequilíbrio entre a oferta e a demanda, como também catalisou muitas transformações aí de combustível, que a gente já falou, de digitalização, né, e-booking, e-coach, todas essas coisas. Excelente. Leandro, muito obrigado pela tua participação, cara. Que papo. Já? Não é Já. possível. Mas acabamos de começar, pô. Falar de tragédia e tristeza, parece que o projeto vai rápido, cara. Funciona bem aqui no tema. Mas assim, foi excelente pra gente trazer perspectiva, Leandro. Porque assim, você veio conversar aqui com a gente com dados, porque é isso que a sua empresa faz. Ela utiliza dados para analisar o cenário atual, ver o que é possível fazer. Então, assim, não foi tirado da cabeça, tá, gente? Assim, nós estamos aqui para trazer perspectivas e ideias do que dá para ser feito. Então, e deu bastante comentário legal. Alguns desabafos, sim, teve desabafo, porque tá realmente todo mundo sofrendo com isso. É natural. É verdade. Né? Mas assim, verdade. Leandro, muito obrigado pela tua participação, cara. Que isso, foi um grande prazer, estamos à disposição aí, contem sempre conosco. Obrigado aí a Pamela, ao Helmut, o pessoal todo aí da Logocomex, você, Jonas, pela brilhante condução, e vamos para frente. Eu tenho a impressão, de novo, como eu comecei aqui, né, esses momentos de crise são traumáticos, mas sempre vem sempre trazem a reboque coisas boas, mudanças boas, e eu estou otimista para o futuro aí. Temos que manter o otimismo, excelente. Pessoal, temos ainda mais 2 conversas hoje, tá? A próxima vai ser com o Marcos Ois, que ele vai estar falando das expectativas dele para 2022 no despacho aduaneiro. Vai ser um assunto excelente também. E depois eu vou estar finalizando com o meu amigo Leonardo Schmidt, que ele vai estar aqui presencialmente comigo para a gente falar dos holofotes do supply chain para o comércio exterior. Mais uma pausa aqui para mim e nos vemos daqui a pouco. Até mais.